Vamos partir então para o mercado da bola? Tá todo mundo só querendo falar disso aqui no chat. Então, o seu pedido é uma ordem. Notícia de hoje, essa é quentinha e pegou muita gente de surpresa. O Tottenham Hotspur conversou com o Manchester City sobre um acordo aí até então inesperado, né? Para contratar o ponta Savinho. E parece que está tendo diálogo aí entre os dois clubes, o Fred Caldeiro, uma discussão de um pacote que pode chegar num valor de 50 milhões de euros. Não sei se o City está disposto a negociar ou não está. Quem traz a informação é você, o Fred Caldeiro. Que história é essa? Por 50 milhões não tem negócio, mas as negociações estão acontecendo, as conversas estão rolando. É, Foi o Fabrício Romano, se eu não estou me enganado, que publicou pela primeira vez essa notícia, informando um já desejo do Savinho e o interesse pela transferência. Essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é que o City não aceita os 50 milhões que estão sendo noticiados e que a vontade do Savinho também pode ser um fator no negócio. O Guardiola já disse várias vezes publicamente que não segura jogador que não quer ficar. Então vamos ver se na cabeça do Savinho, se houver esse interesse, ele pensa em mais tempo de jogo, em mais protagonismo, em mais certeza de titularidade no Tottenham, sem Son, sem Maddison e precisando desesperadamente de peças ofensivas. A contratação do Savinho seria muito, muito, muito boa. Mas é interessante tentar entender, se houver o interesse do Savinho, por que haveria esse interesse de trocar o Manchester City pelo Tottenham. O Savinho que fez a primeira temporada pelo City e teve um bom número, né, de Uhum. jogos como titular. Então, foi bem aproveitado. E aí a galera já tá falando de um efeito dominó, porque a saída do Savinho do City implicaria no City precisando de reposição, né? E claro que o primeiro nome, o nome que tá no mercado desde que essa intertemporada aí começou, é o do Rodrigo, né? Com poucos minutos lá no Real Madrid. Real Madrid tem jogo amanhã, vamos ver se o Rodrigo vai receber alguns minutos ou não. Mas fato é que o Rodrigo, que já foi especulado no City, volta a ser tema, volta a ser pauta nos Citizens para substituir o Savinho, né? Porque certamente o City teria que fazer uma negociação grande, né? Uma movimentação grande de reposição para um jogador que, como o Fred disse, teve muitos minutos, foi muitas vezes titular na última temporada, é o caso do Savinho. O Savinho foi titular 36 vezes dos 48 jogos que fez a temporada passada. 3 a cada 4 jogos que ele participou pelo City, ele foi titular. 48 jogos é o máximo que ele jogou na carreira dele. Ele jogou mais pelo Manchester City que ele tinha jogado pelo Girona, porque o Manchester City faz mais jogos que o Girona também, né? Não tinha jogado o Champions na temporada que o Savinho estava lá. Então, sair por falta de espaço não é. Esse rolo todo, Savinho no Tottenham, Rodrigo no Manchester City, me parece que só é ruim pro Savinho, que é a primeira peça do dominó que tem que cair. Eu acho que é bom pro Tottenham, eu acho que é bom pro City, porque pega um jogador que pode jogar em mais posições do que pode o Savinho, o Rodrigo pode jogar em outras posições de ataque. É bom pro Real Madrid, que teria aí uma grana por um jogador que hoje não parece ser assim tão indispensável no projeto que tá montando o Xabi Alonso. Acho que é bom pro Rodrigo, porque não cai para baixo, Uhum. lateraliza, né? Assim, sai do maior clube do mundo, mas continua num futebol competitivo, vai para a liga que hoje é a principal liga nacional do mundo. Só pro Trabalhar com o Savinho que é Guardiola. ruim. É bom pro Guardiola, acho que é muito bom pro Tottenham, só pro Savinho que é ruim. De resto, acho que é bom para Então, todo mundo. o que eu fico pensando assim, que motivaria o Savinho, né? E aí, talvez, se o Fred pode até elucidar melhor, para essa temporada o Guardiola esteja preparando mudanças drásticas, e quando eu digo drásticas, inventivas até, da forma do Manchester City jogar até com as peças que chegaram, né? Eu E não eu não acredito. sei, então, eu não sei até que ponto o Savinho não está vendo que a sua funcionalidade para o que vem pela frente nessa próxima temporada, dentro dos treinos, não está em risco, né? É a única coisa que eu especulo para o cara fazer isso, sair do Manchester City, onde ele teve essa quantidade de jogos na temporada passada, onde ele tem moral com o Guardiola, num time que é de um patamar superior, para não falar muito superior ao Tottenham, trocar o Manchester City pelo Tottenham. Assim, me parece uma coisa meio de maluco. Pro Tottenham, repito, é
fantástico se acontecer, porque precisa desesperadamente de alguém, ainda mais depois da lesão no ligamento cruzado do Maddison, que perde praticamente toda a temporada. Então, seria muito, muito bom. São posições diferentes, mas o Tottenham precisa de alguém que faz pelo menos os dois lados do campo, e o Savinho faz isso, né? Muito bem. Seria muito interessante. Eu acho que é ou algo nesse sentido, ou busca por um protagonismo e uma certeza de titularidade mais constante. Porque um foi terceiro colocado e outro foi 17º na última Premier League, apesar de ambos estarem na Liga dos Campeões nessa temporada. Fica meio sem sentido, né? A gente entender esse movimento do lado do Savinho, né? Pro Tottenham, certamente um baita reforço. O Tottenham que tá nessa pressão, né? Por contratar, é um time que tá com investimento, que perdeu jogadores importantes, como o Fred lembrou, e que vai jogar Champions, né? Então precisa ter um time mais forte. Outra notícia é a de Jack Grealish, nova adição pro David Moyes lá no Everton. O Jack Grealish é o novo reforço dos Toffees, empréstimo com opção de compra, é isso, Fred? É o que já está praticamente oficializado, o Jack Grealish indo por empréstimo de uma temporada com os salários pagos pelo Everton, ao que tudo indica, viu? Isso era um fator muito importante para o Manchester City, que já tinha avisado o Jack Grealish já desde o fim da temporada passada que não contaria com ele para essa. E acho que a falta de propostas é pela propostas de compra, né? É pela questão do salário. É aquele típico jogador que atinge um patamar financeiro que ele só pode ser adquirido pela Premier League, a não ser que ele consiga um empréstimo tendo o salário pago pelo clube mãe, né? Eu não sei como é que é o esquema do Rashford com o Barcelona. O United ainda paga alguma coisa, ô Marcelo? Não, por isso que eu acho mau negócio. O Barcelona paga tudo e o United estava doido para se desfazer dele. Pois é. É muito difícil, né? Achar alguém como o Barcelona para o Rashford ou achar alguém como o Everton para o Grealish fora da Inglaterra. O Tottenham estava de olho. O que se diz por aqui é que o Tottenham não quis pagar todo o salário do Jack Grealish. Esse sim seria uma reposição natural para o Maddison. Mas é uma aposta, né? Um jogador que custou 100 milhões de libras 4 temporadas atrás, hoje sai do Manchester City para um time de meio de tabela. Outra movimentação do mercado envolve o Bayern de Munique, onde Kingsley Coman pode ser mais um a se juntar aí ao Al Nassr. O Al Nassr tá on fire nesse mercado, tá levando todo mundo, tá montando um timaço lá pro Robozão, pro Cristiano Ronaldo e seus capangas. E Kingsley Coman pode ser mais um do ataque do Bayern de Munique a sair, né? E o Kompany vai ficando cada vez com menos opções ofensivas, o Arthur Quesada. É o Mr. Lisbon, né? Foi o cara que fez o gol do título em 2020 contra o Paris Saint-Germain. O Beckler conhece muito bem dessa armadilha que o Bayern de Munique caiu nos últimos anos, porque o Barcelona também caiu e talvez até numa armadilha pior, que foi renovar salários e contratos dos jogadores campeões de 2020 a preços que o Bayern de Munique não pode pagar, ou não deveria poder pagar. O Bayern de Munique só vai terminar a temporada em termos de fechamento de contas no azul porque jogou o Mundial de Clubes, com o dinheiro do Mundial de Clubes, porque senão não terminaria. E muito disso tem a ver com a parte salarial. O Coman beliscava ali um salário anual de 17 milhões de euros. Né? Ou seja, o Sané também estava nessa faixa, precisava ter a renovação, ele aceitava diminuir, mas basicamente depois não aceitou mais. O Palhinha também é um salário muito alto. O Kim Min-jae é um salário aí que beira na casa dos 12, 13 milhões de euros. Então são salários que o Bayern não pode se dar o luxo e tem que abrir espaço para fazer novas contratações. Então o Coman surgiu uma oportunidade, jogador já de 29 anos, o Al Nassr pagando aí na casa dos 30 milhões de euros, o Coman está indo porque seria um reserva de luxo nessa temporada do Luiz Dias, né? Agora o Bayern de Munique vai ter que se mexer melhor no mercado, porque se você perde o Sané e perde o Coman, você basicamente fica com o Luiz Dias contratado e o Gnabry, sem o Musiala nessa primeira metade da temporada, que o Musiala está lesionado. Então o Bayern me parece que está abrindo espaço para ocupá-lo com salários menores, como é o salário do Luiz Dias comparativamente com o Coman, também não é um salário baixo, porque vem da Premier League,
mas basicamente é esse o movimento. As opções aí pro ataque você falou bem, né? Tem o Olise, o Harry Kane, o Gnabry, ainda o Coman e o Luiz Dias, mas o Coman saindo, junta-se aí a jogadores que deixaram o ataque recentemente, né? O caso do Sané, do Miller, do Matistel, um pouco mais atrás, tinha ido por empréstimo e Otávio. agora definitivo pro Tottenham. Diga. Última hora, o L'Equipe está dizendo que o Donnarumma não foi relacionado pelo Paris Saint-Germain para a Supercopa da Europa. Donnarumma fora, portanto, da lista de relacionados para a Supercopa da Europa contra o Tottenham, que a gente transmite. Toda a pinta de que sairá, né? Ainda nessa janela. Já chegou o Chevalier, né? Exato. E o último ano de contrato, prática comum do Paris Saint-Germain, pelo menos por um tempo para pressionar, né? A gente falava disso aqui na semana passada, e pelo menos para pressionar, deixa o jogador na geladeira e tal, ou renova ou sai. Pô, Vê ele se que é não o tem grande gente favorito a soltando- levar o Lev Yashin aí, né? O troféu foi É. um dos melhores goleiros, se não o melhor da última temporada. Pode estar dando adeus aí. O goleiro novo do Lille chegou lá, o Chevalier. Vamos ver. Vê se não tem ninguém soltando fogo já em Manchester aí. Peraí. Hum. Olha pela Pois é. janela, né? Porque se for para o Manchester United, o torcedor vai abrir um sorriso de orelha a orelha, né? Porque hoje um dos pontos fracos do Manchester United está no gol. Mas tem time para comprar? Eis a questão. Manchester United, Chelsea. Chelsea deveria querer, pelo menos. Também acho. E tem Então, o Ter Stegen dando Pois bola no mercado também, a né? questão do Ter Stegen é que tem uma lesão, né? Então é pouco Pois é. provável que ele saia machucado. Acho que o Ter Stegen vai ser para mercado de inverno. O Galatasaray quis o Ter Stegen, daqui a pouco, bom, não sei se é um mercado interessante, mas para um desses. Inter de Milão tem um goleiro de 37 anos, né? Jan Sommer, talvez queira reduzir a média de idade. Enfim, interessado acho que vai ter. Torcedor do Milan que ia gostar, né? Dele indo para Inter de Milão. Já ama o Donnarumma. Se ele vai para Inter de Milão, meu amigo, vida dele não seria fácil lá na Itália, não. E na teoria, em breve o Bayern de Munique vai precisar, né? Mas não para agora. Galera tá especulando bastante aqui no chat. Certamente vai ser tema dos nossos próximos MFMs por aí, a situação do Donnarumma. Informação aí, então, que o Fabrício Romano deu, a equipe também tá dando, o Fred trouxe aqui no programa, tudo ao vivo. Donnarumma não está relacionado para a Supercopa da Europa, que o convite está na tela para você, próxima quarta-feira, vulgo depois de amanhã, na TNT e também na HBO Max.